O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, defende um papel constitucional das Forças Armadas. O Exército não é milícia, afirma ele. Em uma entrevista à Globo News, o ministro Gilmar Mendes ele faz uma fala muito interessante e importante nesse momento histórico que nós estamos vivendo a respeito do papel das Forças Armadas. Na verdade, os bolsominions eles defendem que as Forças Armadas dêem um golpe, que as Forças Armadas, por exemplo, fechem o Supremo Tribunal Federal. Ora, o papel das Forças Armadas não é interferir em nenhum outro poder. E é isso que o Gilmar Mendes está explicando. A verdade é que Bolsonaro, a sua família e seus seguidores têm uma percepção autoritária e fascista da Constituição e do papel das Forças Armadas, que tudo para ele é uma ameaça. E se tudo é uma ameaça, só resta ele, como um chefe supremo da presidência da República, impor um regime autoritário usando as Forças Armadas. É assim que ele pensa. Por que é que ele pensa dessa forma? Porque ele interpreta de maneira fascista a Constituição no seu artigo 142, que não tem nada a ver com o que Bolsonaro e seus seguidores defendem. Por exemplo, em nenhum momento a Constituição evidencia que no artigo 142 as Forças Armadas têm o direito de intervir em outro poder. Isso somente quem tem uma mente doentia e autoritária que pode pensar esse tipo de coisa. É uma questão de interpretação. Mas como o Bolsonaro tem sempre os dois pés na ditadura, no autoritarismo, então com a sua mente esquizofrênica, ele imagina que, usando o exército, por exemplo, para pressionar as forças, pressionar o Supremo Tribunal Federal, a coisa vai se arrumar do jeito que ele quer e que os seus seguidores querem. Isso é típico de um pensamento fascista. Aqui no 247 diz o seguinte sobre essa questão aí que o Gilmar Mendes fala. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, defendeu nesta terça-feira o papel constitucional das Forças Armadas em meio aos frequentes protestos de apoiadores de Jair Bolsonaro por intervenção militar no país, supostamente amparada no artigo 142 da Constituição. Durante a entrevista à Globo News, Mendes disse que as Forças Armadas são instituições permanentes que devem ser compreendidas na sua acepção republicana. Em que país do mundo as Forças Armadas são elevadas à condição de intérprete da Constituição? Onde está esta jabuticaba que estão lendo no artigo 142 da Constituição? Questionam então o ministro Gilmar Mendes. É incompatível com a Constituição de 1988 a ideia de que as Forças Armadas podem fechar o STF ou o Congresso. O Exército não é milícia, ditadura nunca mais, escreveu Gilmar Mendes ao comentar sua entrevista aí usando o Twitter. E sobre esse assunto, alguns juristas têm uma opinião muito clara sobre essa questão também, que não tem nada a ver essa interpretação que Bolsonaro e seus seguidores fazem da Constituição, do artigo 142 dela. Por exemplo, o vídeo da reunião ministerial do governo Bolsonaro foi divulgado em meados de maio, mas continua a ter desdobramentos. Um dos principais envolve a referência que o presidente Bolsonaro fez
ao artigo 142 da Constituição Federal, citando a possibilidade de intervenção no país. Essa nota aqui está na BBC News, o que é o artigo 142 da Constituição que Bolsonaro citou por intervenção das Forças Armadas. Aí que ele diz, nós queremos fazer cumprir o artigo 142 da Constituição. Todo mundo quer fazer cumprir o artigo 142 da Constituição. E, havendo necessidade, qualquer dos poderes pode, pedir às Forças Armadas que intervenham para restabelecer, melhor dizendo, para restabelecer a ordem no Brasil, disse Bolsonaro na reunião. Olha só, veja que absurdo, Significa o quê? Por exemplo, se você é presidente da República, chefe da nação, então manda nas Forças Armadas, olha, o Supremo não está acatando o que a gente está querendo. Então isso é uma quebra da ordem democrática. Então a Força Armada vai lá derrubar, manda, por exemplo, um cabo e um soldado, Então, somente ironizando para que você possa entender essa questão aí. Então, somente uma mente autoritária que pode pensar nisso. Da mesma forma, então, o Supremo Tribunal Federal vai dizer, vamos usar as Forças Armadas agora para derrubar a República, para derrubar o governo Bolsonaro, porque está contra a Constituição. Por exemplo, o Bolsonaro praticamente todos os dias comete crime contra a Constituição e contra a democracia. E nem por isso o Congresso e o Supremo Tribunal Federal estão dizendo, olha, vamos lá derrubar o Bolsonaro. Pelo contrário, está usando todo o artifício, o argumento republicano, toda a burocracia, inclusive, todos os mecanismos burocráticos para fazer valer a lei. Somente isso, Então não tem nada a ver essa história. Então, depois disso, o artigo começou a ser citado por apoiadores do presidente para defender a tese de que as Forças Armadas seriam uma espécie de mediador da queda de braço entre o presidente e o STF, que autorizou a investigação envolvendo filhos de Bolsonaro. Nessa visão, o presidente poderia convocá-las para intervir no Poder Judiciário. Então fica muito fácil, somente uma movimento autoritária que pode pensar uma coisa dessa, e somente os três locados que podem pensar uma coisa dessa, achar que é normal. O advogado Ives Gandra Martins até defendeu essa tese, no entanto, essa interpretação ela é considerada totalmente equivocada por juristas e professores de direito não ligados ao governo. O artigo 142 da Constituição não trata de divisão entre os poderes, mas descreve o funcionamento das Forças Armadas. Segundo constitucionalistas, em nenhum momento ele autoriza qualquer poder a convocá-lo para intervir em outro. Isso é claro, minha gente, a República, o Estado Democrático de Direito, ele funciona com o tripé dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. E essa divisão de poderes para se ter um equilíbrio. Então, em nenhum momento um poder desse pode intervir no outro, a não ser levar em consideração a lei e a Constituição, simplesmente isso. Então, não tem nada a ver essa história do artigo 142 dar poder para intervir no Supremo ou no Congresso. O texto é o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Roberto Dias, que é um professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, diz que essa interpretação de que esse artigo seria uma autorização para uma intervenção militar é absurda. É como se a Constituição previsse sua própria ruptura. E, logicamente, é algo que não faz sentido. É uma interpretação jurídica, política e, logicamente, insustentável, diz ele. Uma intervenção militar é uma ruptura da ordem constitucional.
explica Dias, porque a separação e independência de poderes e as garantias individuais são as principais bases da Carta. A análise é mesma de outros juristas ouvidos pela BBC News Brasil, como a professora de Direito Vana Aieta, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela explica que o fato do artigo estabelecer as Forças Armadas sob a autoridade do Presidente da República permite que ele o acione em caso de guerra com outros países ou em casos como auxílio a grandes eventos como na Copa do Mundo, mas não dá a ele o direito de intervir em outros poderes. Muito pelo contrário, diz explicitamente que são instituições nacionais permanentes e regulares destinadas à garantia dos poderes constitucionais, não à intervenção deles. Portanto, pessoal, está claro essa questão aí. Isso é simplesmente uma invencionice de quem já tem uma mente autoritária, como o Bolsonaro e seus seguidores, para imaginar, não, a Constituição dá o direito de intervir. Então, só você pensar, é muito fácil, se os outros estão contra mim, que estou no poder, digamos, o presidente, né? Então, é só colocar as Forças Armadas para atirar se eles não seguirem o que eu estou querendo. Não tem nada a ver essa história de querer intervir, das Forças Armadas intervir em qualquer poder. As Forças Armadas dependem da Constituição. E que não é o presidente da República, por exemplo, que pelo fato dele ser o chefe da República, né, o chefe maior, constitucionalmente, eleito inclusive democraticamente, que ele tem o direito de fazer esse tipo de coisa. Isso não faz o menor sentido. Mas para quem tem uma mente que quer a todo custo impor os seus interesses, o seu autoritarismo, então faz a leitura como bem quer. Ou seja, é uma jabuticaba. Esse termo aí é uma jabuticaba, é o quê? Porque a jabuticaba, como é que ela nasce, né? Ela fica na raiz, por exemplo, ela não vem de uma flor, por exemplo, depois como as outras árvores, né? Ela nasce já no tronco aí. Então, se uma coisa escamoteada, uma coisa, usar esse artigo 142 dessa forma que Bolsonaro e seus seguidores querem, é simplesmente dizer, olha, eu sou a lei e pronto. Se eu estou achando que estão contra a lei e a ordem, então eu vou impor e vou mandar as Forças Armadas intervir nos poderes, ou no Congresso, ou no Supremo Tribunal Federal. Então é isso. Inscreva-se no canal, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades, acesse nossa playlist de Sociologia, Política, Atualidades e muito mais.